Olá, boa tarde a todos aqui. Mais uma tarde com um bate-papo a respeito desse mês, né? Mês de setembro, mês de o Setembro Amarelo, né? Um mês da gente ficar alerta sobre a saúde emocional. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com a pastora Nilza, que também é terapeuta, a respeito do assunto fé, saúde emocional, saúde espiritual e saúde emocional, né? O que você tiver, o que você tiver de dúvida, se você quiser tiver, se você tiver alguma dúvida, você pode estar acessando aqui no nosso perfil, nas perguntas, tá? Agora à tarde eu estou aqui, acabei de chegar de um velório, estou um pouco cansada, né? Um pouco assim, meio perdida aqui nos assuntos, mas eu quero agradecer a você que está aqui presente. Simone, um prazer ter você aqui com a gente na live, aqui com esse bate-papo. E antes de a gente eu começar com o bate-papo, né, eu queria falar, né, uma frase, né, uma citação da Francine Shapiro que fala o seguinte: que é importante a gente ressaltar na vida, né, que nós não precisamos passar por traumas muitos grandes, né, muitas situações para a gente ter situações inconscientes que a gente precisa resolver. E a questão emocional, né, é uma questão assim que às vezes a pessoa não dá muito valor para isso, na verdade. Ela acha que não, isso vai passar e as coisas vão ficando, né? Alguma situação que fica na sua mente, coisas que você não consegue resolver, né? E vai acumulando. Aí às vezes você vai numa igreja, né? Ou vai em algum local que você tem a sua fé, e às vezes você acha que vai resolver lá. Mas não, você precisa procurar talvez um profissional para que essa situação, né, seja resolvida realmente dentro de você. Então, hoje a gente vai estar trabalhando sobre essas questões para que você que está aqui com a gente, que vai ouvir depois essa live, né, esse bate-papo, venha ter uma ideia de o que você pode fazer, o que você pode estar buscando para você ter uma saúde emocional e você ter uma saúde espiritual, você ter uma fé, né, mais alicerçada, né, você ter dentro de você. Então, nesse momento, eu vou chamar aqui a pastora Nilza, e assim que ela estiver aqui com a gente vai estar começando, tá bom? Vou chamar ela aqui agora mesmo. Nilza, agora estou no aguardo da entrega dela aparecer aqui e a gente começar com a nossa conversa, né? E você pode enquanto a gente vai estar iniciando agora, você pode estar enviando, né, esse convite para outras pessoas estar participando com a gente aqui agora, com esse bate-papo com a Nilza, tá bom? Eu vou aguardar que a Nilza entrar para que a gente inicie o nosso bate-papo da tarde de hoje, do 7 de setembro, né, a respeito da saúde emocional e a fé, tá? Convida seus amigos, convida as pessoas para estar aqui com a gente. Estou aguardando a Nilza entrar, já enviei o convite para ela. Deixa eu dar uma olhada aqui se ela já se. Vou dar uma olhada aqui no- com ela aqui na chamada. No aguardo da Nilza, dá uma. Pois é, enquanto que a Nilza não entra, né, eu tenho um provérbios aqui, que é o Provérbios 12, 25, que fala assim: o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. O coração ansioso deprime o ser humano, ou seja, quando você está muito ansioso, quando você
não consegue resolver suas questões emocionais, quando está dentro de você, você não consegue o que está acontecendo, você começa a se deprimir. Por quê? Porque você fica sem direção, você fica sem saber o que fazer da sua própria vida, porque sua mente está cheia de nuvem, de problemas, de ansiedades, de medos. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, na verdade, é respirar, é parar e colocar-se no tempo presente, é respirar, fazer aquela respiração, né, profundamente por uns 5 minutos, o tempo que você achar necessário, mas seria fundamental qualquer situação que você tenha para resolver, buscar se tranquilizar. Tranquilizar em termos de se conectar com o presente, né? Então, agora, estou aqui, estou tentando esperar, estou no aguardo da Nilza. A Nilza não aparece. Se eu ficar muito ansiosa, muito desesperado, como aconteceu das últimas lives, eu não vou nem conseguir resolver. Então, vou ver o que está acontecendo aqui, para que a gente continue, né, que o bate-papo é com uma pessoa, né, né, falei que eu iria chamar ela, então alguma coisa está acontecendo do outro lado que ela não está conseguindo conectar, então eu preciso ver com ela exatamente o que é que está acontecendo, porque ela ainda não entrou. Mas é isso, né, a gente tem que se manter calma. Deixa eu ver se ela já está, se ela recebeu o convite. Não sei o que está acontecendo com o convite dela. Eu já tentei. Ah, acho que ela vai entrar agora. Ei, Nilza, como vai? Vira sua câmera. O espelhado. Peraí. O que eu Não, fiz é aqui? só você. Sabe esse espelhinho, essa setinha que é virada uma para um lado, para o outro? Só clica nela. Você consegue Certo. virar ela, a câmera para você. Só isso. Sabe a setinha que tem do lado uns pontinhos? 3 pontinhos, tem uma câmera e tem um fone. Duas setinhas, uma para um lado e outra para o outro. Você clica em cima dela que você consegue virar. Peraí que eu vou ver a setinha, que eu não São, estou vendo. Ah, são sei. duas setinhas. Isso, essa daí. Pronto. E aí, Nilson? Eu virei a sem querer. Não, mas é porque ela é assim mesmo. Tipo assim, acho que na hora que você começa com ela, quando que você vira a câmera para você que você é o convidado, ele já aparece do lado contrário. Assim aconteceu comigo, né? Uma vez que eu fiz com uma colega. Mas, ô Nilson, eu comecei aqui, né? Já entrou uma pessoa, mas a gente está aqui, o objetivo é, eu tenho certeza que vai chegar pessoas aqui para, né, conectar com a gente e bater esse papo com a gente aqui sobre essa questão da saúde emocional e a saúde mental, né? E aí, inclusive, eu estava até lendo aqui agora há pouco esse Provérbios que chama o Provérbios 12:25, né? O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Então, a gente está aqui para dar uma palavra de encorajamento a você que está aqui, né? Que você está aqui com a gente presente, mas também é você que vai estar vendo isso na gravação, né? E aqui para apresentar, eu sou para quem não sabe, né, lógico, você está nesse perfil, você me conhece, mas eu sou a Lúcia, a psicoterapeuta, né, integrativa especializada em realizar terapias para a ansiedade, né? A Nilza, ela é pastora também e ela é terapeuta, né? Ela viu a necessidade de colocar no trabalho dela, que ela já trabalha, né, na área de terapias, na verdade, ela já trabalhava, né, a questão da saúde emocional. E aí eu achei interessante chamar a Nilza para a gente conversar sobre essa questão, esse tema, né, que chama saúde emocional, né, e fé, saúde mental.
para ela explanar, explicar um pouco para a gente, né, como que é esse trabalho e por que tem muita gente que não, vamos dizer assim, às vezes ela está precisando de ajuda e ela tem um certo tipo de preconceito, até porque ela tem uma fé, aí ela acredita que se ela tem a fé dela, ela não precisa mais de mais nada, né? Então a gente está aqui para dar uma palavra amiga, nada para criticar, mas para dar uma palavra amiga, né? Aí, antes da Nilza também dar eu fazer umas perguntas para ela, vou falar também mais uma vez uma citação de um médico, né? Que ele fala sobre os sintomas. O que é que acontece? Os sintomas e a doença, elas são a mesma coisa. O sintoma só está te avisando o que você tem que fazer na sua vida, né? A doença, ela existe bem antes dos sintomas. São os sintomas e não a doença que o começo da cura. Ou seja, quando você vê os sintomas acontecendo, é porque você já tem que começar a se levantar para fazer algo, né? Então, o fato de ser indesejáveis, ou seja, não é desejável você ter essa doença, né? Faz que todos eles, mais um fenômeno da graça de Deus, né? Um dom de Deus. Uma mensagem do inconsciente para que, para, para que você venha iniciar o seu autoexame, para que você venha olhar o que está acontecendo com você. Então, na verdade, os sintomas que acontecem com a gente, situações de crise, de ansiedade, essas coisas, é só um sintoma. Você precisa olhar, precisa dar uma olhada. Às vezes você está muito tempo parado, sentindo aquela situação e tem um certo tipo de medo de buscar ajuda, né? Para não ter um diagnóstico, mas não precisa ter medo, né? E agora eu quero ver o seguinte com a Nilza. Ô, Nilza, como que a gente pode saber se a gente está dentro disso aqui, né? Se nós estamos ou somos emocionalmente sadios. E para você, o que é ser sadio emocional e também ser espiritual, ter uma fé? Como adquirir isso? Como que você percebeu isso, que os dois estão conectados, você precisa trabalhar isso? Bom, a fé. Para a gente saber isso, tem que haver um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Fé e saúde emocional, né? Você só vai saber se você está bem, se houver um equilíbrio, né? Às vezes, a fé, vamos dar um exemplo de quando Jesus veio à Terra, né? Ele instruiu os seus discípulos. Depois ele morreu, como todo mundo sabe, ressuscitou, voltou para casa. E deixou os discípulos para dar continuidade. E muitas pessoas entenderam mal o que Jesus, o ensinamento de Jesus, né? Quando Jesus falou que ele voltaria, o povo, eles entenderam isso mal. Eles pensou que Jesus viria assim de imediato. O que eles fizeram? Nós não vamos fazer mais nada. Nós vamos ficar quietos, esperando Jesus voltar. Então a gente vê que aí não havia um equilíbrio. Não havia um equilíbrio na fé deles. O que ia acontecer? Né? Eles ficassem à toa, de braço cruzado, esperando Jesus voltar. Que ia vir transtorno sobre a vida deles, porque ia faltar dinheiro, ia faltar alimento, né? E o quê? Aí ia causar o transtorno, né? Emocional. Porque eles iam ficar sem saber o que fazer, por quê? Porque eles não tinham ali o recurso para ir em frente. Eles pararam. Então não havia um equilíbrio na fé deles. Entendeu? Aí não podia haver também a saúde, por eles não saberem o que fazer. Eles ficaram... Exatamente. Aí o desespero, né? E entrar o desespero. Aí precisou dos discípulos entrar em ação para explicar para eles o que seria isso. Jesus vai voltar, mas não é para ninguém parar. É para todo mundo continuar a viver a vida normal.
Então, o quê? Nós temos que viver a nossa vida normal, indiferente de qualquer coisa. Às vezes a pessoa entende ali a fé de modo errado, ela pensa que por, pela Não tem que palavra, né? fazer mais nada, né, Nilza? Tem só que Não tem que crer e fazer pronto. mais nada. Exatamente pelo que ela leu. Às vezes a pessoa ela entende ao pé da letra que ela leu. Então, a palavra fala que fé é aquilo que você não vê, né? Então, a pessoa já leva aquilo para a mente ali, aí eu vou fazer isso por fé. E ali depois ela vai e faz aquilo por fé, e quando não acontece nada do que ela pensava que ia acontecer, aí já vem, né? Confusão mental. E, Já vem confusão com a fé. Nilza, e até falar aqui com você uma coisa que eu lembrei que agora, inclusive. Eu tenho uma pessoa que eu conheço ela, né, uma amiga, que ela adoeceu. Aí ela teve uma infecção intestinal, ela ficou várias vezes no hospital. Aí uma outra pessoa que também é de feita, vamos dizer assim, que tem fé, falou para ela que ela não era curada porque ela estava devendo alguma coisa, tipo assim, é como se ela tivesse, mas não tinha nada a ver, aquilo ali era algo no organismo dela que estava acontecendo, não era, olha a falta de equilíbrio da pessoa, né, que está dentro de uma instituição, né, religiosa, vamos dizer assim. E, ou seja, ela foi procurar ajuda porque ela precisava ir no médico, ela agiu assim, ela agiu por fé, a saúde emocional dela lá, ela tinha que buscar ajuda. Como esse médico aqui, o Scott Peter, fala, os sintomas e a doença são a mesma coisa. A doença existe bem antes dos sintomas, né? E os sintomas, e não a doença, é o começo da cura. Não é a doença, são os sintomas que começam a te dizer a cura. Então, ela buscou ajuda. Ela teve o equilíbrio emocional de buscar ajuda, não ficar esperando só pela fé. Não, só pela fé, por agir, não, eu vou ficar em casa porque a fé é Deus vai me curar, né? Eu não preciso buscar ajuda profissional. Ou seja, ela agiu da forma correta, mas a gente vê que tem muita gente que não tem. Por exemplo, você, a pessoa que está aqui com a gente, que está assistindo, né? Que está nos ouvindo aqui. Às vezes ela tem até vergonha de buscar ajuda, porque ela é de uma congregação, de um templo religioso, tem vergonha de buscar ajuda porque ela está dentro da igreja, ou está dentro de algum lugar, aí ela tem vergonha de falar para alguém que vai. Por quê? Porque ela não acha que não vai ter fé, né? Ali não é fé dela, porque se ela procurar um profissional para cuidar, ajudar a ela entender as questões emocionais dela, ela está sem fé. E não é isso. Deus deixou todos os tipos de recursos para o ser humano ser uma pessoa saudável. E um dos recursos é o próprio ser humano. Ele, igual eu hoje ouvi do Dr. César Vasconcelos, né, que ele fala, que Jesus é uma cruz, ele é uma cruz, e a cruz em pé e a vertical. A cruz em pé é a ligação que ele utiliza o homem também a ele. É o meio que Deus tem para utilizar o homem, né, para que os outros homens sejam curados. Então, a necessidade que eu estou falando, que você falou, assim, de se movimentar, né? Exatamente. Você está falando aí dessa pessoa, eu atendi uma pessoa ontem. Essa pessoa ela veio até mim porque ela foi atendida por alguém que ela pediu esse alguém para orar para ela. E a pessoa orou, já estava orando para ela há mais tempo. O problema dela, ela tinha feito cirurgia do joelho, então ela estava com as pernas doendo, as duas pernas doendo, ela estava com a coluna doendo. Ela foi pedir oração, porque nós sabemos que Deus é todo-poderoso, que Deus ele pode curar qualquer doença no nosso corpo físico, né? E também no nosso emocional. Nós sabemos que Deus, se Ele quiser fazer um milagre, Ele faz. Mas, às vezes, Deus escolhe não fazer esse milagre, mas usar, né, a medicina para que a pessoa receba essa cura. E aí, a pessoa que a atendeu falou com ela que você não foi curada ainda porque você não tem fé. Então, o que aconteceu? Essa pessoa levou isso para a mente dela. Ela levou isso para o inconsciente. Ela falou, ela ficou o tempo todo, eu não tenho fé, eu não tenho fé.
Então, o que foi plantado no inconsciente de uma pessoa que foi buscar ajuda, Pois é. porque ela tinha fé. Ela sabia que ela poderia ser curada de uma forma ou de outra, então ela foi buscar essa ajuda. E ela recebeu dessa pessoa isso, então ela voltou para casa desesperada, e aí ela foi e me procurou, sabe? Eu não tenho fé, eu não tenho fé. Aí eu tive que ministrar o contrário a essa pessoa. Eu falei assim, você vai dizer o contrário agora, você vai dizer, eu tenho fé, porque você tem fé. Se você não tivesse fé, você não tinha ligado para mim. Você não estaria comigo aqui agora, se você não tivesse fé. Só sei que orei por ela e falei com ela, falei assim, ó, o Senhor, ele pode te curar agora, se assim for da vontade dele. Mas ele pode usar a medicina também para te curar. Dei ela o exemplo de Jesus, né? Jesus, quando ele foi curar aquele cego, o que ele fez? Ele poderia falar, abra olho. Mas o que ele fez? Ele fez, com a saliva dele, ele fez um barril com a terra, ele fez e colocou no olho daquela pessoa. Então, tudo isso eu creio que é para mostrar para a gente que Deus deixou aqui pessoas especializadas para poder nos ajudar, né? Tanto no físico, quanto no emocional, quanto no espiritual. Porque nós precisamos de saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, né? Para que tudo esteja completo em nossas vidas. Só que nós temos que estarmos buscando conhecimento, buscando a instrução, para a gente não ficar sofrendo aqui na Terra, um sofrimento desnecessário, se a gente buscar o conhecimento. Né? O Senhor, ele fala na palavra dele, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Às vezes nós vamos agindo por aí sem entendimento e as coisas não acontecem. Você olha ali a palavra do Senhor e vê ali que está ali tudo perfeito, falando que nós teremos nessa terra uma vida plena, nos instruindo. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é o nosso manual de vida. Eu sempre falo isso porque é o nosso manual de vida. Ali está tudo. Tudo que nós estamos falando aqui de cura emocional, está tudo ali, sabe, na palavra do Senhor, nos instruindo. E se nós seguirmos esse manual, como está escrito, vai acontecer em nossas vidas o que ela fala que vai acontecer. Porque nós vamos agirmos da maneira certa, nós vamos agirmos com equilíbrio. Pois é, Nilce, e inclusive até que você falou, né, sobre o equilíbrio. Se você não tiver com a sua cabeça boa emocionalmente, você não consegue nem ler uma palavra, a própria palavra, e receber essa espiritualidade. Eu tiro, assim, pela minha experiência própria. Quando eu comecei a trabalhar a minha vida emocional e tirar os pesos emocionais de cima da minha cabeça, a minha cabeça, o meu entendimento ficou muito mais claro da palavra. A gente não precisa ficar refém, porque a Bíblia, assim, a palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Nós temos um Deus, eu creio num Deus, que é o Deus da Bíblia. Então, se você crê num Deus e você não tem uma comunicação com ele através dessa leitura, como é que você fala que você tem essa intimidade? Então, às vezes, você está tão ruim da sua cabeça que você não consegue nem fazer uma leitura e nem conseguir conectar, porque a leitura, aquela leitura ali, ela vai trazer alívio para dentro de você, ela vai trazer esperança para você, e se sua cabeça não está muito boa, você não consegue nem receber isso dentro de você. Né? Então, a sua espiritualidade melhora, a sua vida, a sua conexão espiritual, sua conexão com Deus, né? Você consegue conectar e você consegue guardar essa palavra. Porque se você não guarda, como é que você vai receber a instrução? Porque você recebe a instrução desde quando você lê e desde quando você busca. A saúde emocional com a saúde espiritual, né? Você tem que estar, igual você falou, tem que ter esse equilíbrio. Você não pode ser igual a pessoa, você não pode ser só uma coisa, você tem que buscar o equilíbrio nas coisas, né? O equilíbrio. É saber se você o que está acontecendo com você, se você não está misturando as coisas. Porque, inclusive, eu vou fazer essa pergunta aqui para você. Nilza, como que você vê essa conexão entre a fé e a saúde emocional? Como isso influencia no trabalho, até no dia a dia, de você fazer do cuidado das pessoas, né? Como que essa conexão
essa influencia para você? Bom, a palavra do Senhor, ela fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Se nós estamos com algum problema emocional e, e se estivermos ali o conhecimento espiritual, nós vamos saber como agir, entendeu? No momento que vem aquelas tribulações de mente, nós vamos saber como agir. Né? Saber diferenciar o que é, se o que Exatamente. Eu vou saber o que fazer, porque quando nós não temos, né, esse equilíbrio que nós falamos, a gente vai ficar desesperado sem saber o que fazer. Um exemplo, teve um dia que aconteceu algo em minha vida, assim, muito forte, mas eu tinha um conhecimento, não só espiritual, mas eu tinha um conhecimento, assim, da ciência, né? Do meu emocional, que eu precisava de receber um tratamento emocional, porque estava desequilibrado. Então, eu tinha tomado conhecimento disso quando isso me aconteceu, porque eu estava em tratamento. Aí, quando aconteceu, eu simplesmente falei assim, Deus, eu vou avançar, eu não vou retroceder, eu vou avançar. Porque eu já sabia o que fazer, já estava aqui dentro de mim, sabe? O meu tratamento começou exatamente no espiritual, na fé. Por quê? Porque eu olhava a palavra de Deus e falava assim, Deus, a minha vida não está de acordo com o que está falando aqui, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está falando aqui de uma vida plena. Não vamos falar que vai ser tudo um mar de rosa. Mas a palavra do Senhor, ela fala que no mundo, Jesus ele falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Então a palavra está sendo bem clara para nós, dizendo que nós podemos vencer. Então, nós podemos vencer qualquer momentos difíceis que nós enfrentarmos. Nós podemos vencer. Então, quando começou, estava aquele dilema comigo, aquela tristeza, eu não conseguia nem louvar o Senhor direito, sabe? Dentro da igreja, juntamente com a igreja, eu vendo aquele louvor lindo, eu vendo aquelas pessoas orando, eu vendo aquelas pessoas alegres, mas eu não conseguia me alegrar. Aí eu ficava ali, eu lembro de eu fui num retiro espiritual. Aí estava ali todo mundo ali, eu lembro que eu estava encostado assim numa pilastra, na minha mente estava assim, estavam indo as pessoas orando, as pessoas recebendo ali, era um retiro de cura interior. Aí eu tô assim, ninguém vai chegar perto de mim, ninguém vai chegar perto de mim. Até que alguém chegou perto de mim e orou por mim, depois falou assim, essa menina tem que perdoar a mãe dela. Aí eu falei assim, perdoar minha mãe? Eu tinha 4 anos quando minha mãe morreu. Perdoar. Aí depois ela falou assim comigo, você perdoa a sua mãe? Eu falei, perdoo, não estou sabendo de que não, perdoo. Aí a foi, orou por mim, ali eu vi que começou um processo. Começou um processo no meu emocional. Começou, né? Porque você teve que depois exatamente. fazer. Eu cheguei em casa, o que eu fiz? Eu fui investigar. Investiguei, algo aconteceu. Porque Deus não mostra nada à toa. Fui investigar com as minhas tias. Uhum. Aí que falou o que aconteceu lá, o que aconteceu quando eu fui gerada, sabe? Aí havia um conflito entre o meu pai e minha mãe, né? Então tinha um conflito ali emocional. E eu ali no meio. Então, por que eu tive esse perdão para minha mãe? Porque ela não queria o meu pai presente no meu
assim, sabe? E a criança ouve tudo no Ela ventre. consegue, ela, na verdade, para as pessoas entenderem um pouquinho, né, Nilson? O que que acontece? O nosso É, inconsciente, né, ele é como se fosse uma cebola, né? Aqui ele tem as camadas. Aí o que que aconteceu com a pastora Nilza? Ela começou a perceber as coisas que estavam agarrado lá e que ela precisava retirar. Aí ela tirou a primeira camada, né? O inconsciente dela começou a mostrar para ela o que estava acontecendo, algo que estava dentro dela. Ela tirou a primeira camada. Aí as camadas foram sendo tiradas. Quando você começa a trabalhar as suas emoções com a pessoa especializada, com o profissional, você começa a retirar as suas camadas que estão ali trazendo impedimento de você ser uma pessoa mais leve e saudável. Quando você começa a trabalhar as suas emoções, o seu inconsciente vai tirando cada camada que tá te impedindo de seguir a sua vida. É assim, vai saindo as camadas. Então, o seu tratamento, né, Nilson, começou lá, a primeira vez. Você não parou, igual você estava falando aí. O inconsciente, como a neurociência já fala, né? A gente guarda tudo, desde até do útero materno, na verdade, a gente tem informações, né? Às vezes você acha que não tem nada, mas tem algo que aconteceu, igual a Nilza falou aí, com 4 anos de idade dela, que ela não lembrava. Foi acionada lá naquele momento. Assim também, muitas vezes você está dentro da sua casa, assistindo uma TV, assistindo alguma uma situação aí, e aí aciona aquele gatilho emocional. Na verdade, isso da Nilza foi lembrar. Deus trouxe para ela, ele começou a tirar dela, né, através desse trabalho ali da fé dela que ela estava lá, né? Mas ela precisou, né, Nilson? Me fala aí sobre como foi o seu trabalho para você retirando essas camadas da então, da sua mente. a partir daí, pelo que eu recebi lá, eu já comecei a mudar as coisas. Então, o que eu tinha rejeição, entendeu? Com isso, eu tinha rejeição. Então, todo mundo me rejeitava. Todo mundo estava me rejeitando. E com isso, os meus amigos, eu queria meus amigos só para mim. Se meus amigos fossem interagir com outros, eles já estavam ali, não querendo mais nada comigo. Ali eu já me afastava, sabe? Então, acontecia assim. Depois desse primeiro processo, eu já comecei a mudar as coisas, porque eu recebi o conhecimento. Uhum. Entendeu? Eu comecei a mudar. Eu falei assim, eu não vou agir assim mais. Se essa minha amiga for interagir com outra, eu vou junto. Eu vou chegar, não vou proceder mais da forma que eu procedia antes. Por quê? Porque você recebeu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Então, eu comecei a receber verdades ao meu respeito. Muitas vezes as pessoas pegam esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará, as pensam que é só para você conhecer de Deus, você conhecer a palavra, e não é você. Quem é você? O que está aí dentro de você? Exatamente. Por que a sua mente está desse jeito? Por que essa perturbação na sua mente? Entendeu? A gente fica com Deus, por que isso está aqui? Sabe? Tem dia que a gente não está nos aguentando. Um dia uma amiga minha ligou para mim e falou assim, ore por mim porque eu não estou me Nem aguentando. ela, né, não Entendeu? estava se aguentando. Você nem sabe, eu não estou me aguentando. E são esses momentos que, se você chegar perto de alguém, você age contra esse alguém por causa daquilo que está dentro de você e nem você mesmo está se aguentando. Mas você sabe por causa disso? Então, Você sabe, né, Nilson? é aí que nós precisamos de ajuda. Você falou aí, ó, puxando um gancho aí do que você falou. Ela te ligou, ela não sabia o que estava acontecendo com ela. É justamente isso, porque a gente não sabe por quê? Porque está lá no Uhum. inconsciente, aqui, né? Vou ilustrar aqui. O nosso inconsciente, ele é aqui, né? Ele tá lá recebendo as informações desde o útero materno. Aí, o que acontece? Você chega com as emoções boas, que são aquelas informações que não são triviais, mas não faz tanta importância para você, elas vão ficar armazenadas. Vou tirar aqui para poder falar melhor. Ficam armazenadas aqui, né? Vão ficando armazenadas, que a ciência já fala, que a gente aprende por empilhamento, tudo fica guardado. Justamente por isso que sua colega sentiu isso. E aqui
vai acontecendo as coisas boas, festinhas, casamentos, essas coisas todas. E você vai armazenar lá na sua mente, você não sabe, isso é bom, né? Porém, vai chegar uma hora que vem aquelas coisas ruins. E aí, lá na sua idade, no seu 3, 4, 5 anos, na sua adolescência, vai acontecendo as coisas, né? As situações que você não sabe o que é, mas você consegue, acha que resolveu, talvez a morte de um coleguinha, ou talvez você apanhou muito forte que você não entendia da mamãe que te ama, que nos ama, mas por que que tá batendo? Ah, ela não sabe ensinar de outra forma, é batendo, é um exemplo. Aí empilhou lá. Vem agora na idade adulta, aí acontece a situação que você falou aí, né? A vida te prega a peça, né? Vem aquela situação, a última pedra que você acha que foi isso aqui. Porém, não. É algo aqui que aconteceu lá na sua vida ainda quando criança, que está ocasionando todo esse peso mental que você não sabe o que que é. E por que ficou pesado? Porque veio talvez por uma música, sei lá, que você ouviu, ou talvez alguém te falou algo no seu serviço que lembrou aquilo que você recebeu lá ainda quando criança, e aí começou a pesar. Então, por isso que você precisa trabalhar essas questões, que não é somente a fé que tá te impedindo você ir. São questões emocionais que você precisa trabalhar para ir retirando uma pecinha por pecinha do seu quebra-cabeça para poder você chegar e ficar aqui, ó, normal com o seu inconsciente e as informações, só as informações boas que você tem guardado da sua infância, da sua vida, você vai deixar ali armazenado. Por isso que a metodologia, que até a gente trabalha com a metodologia terapêutica, ela reprocessa, né, Nilson? Informações que são desconfortáveis, disfuncionais, que está fazendo você viver uma vida pesada, né? E você não sabe o que que é. E você fica só cobrando a Deus por que que você está assim. E não é como é que fala? Não é, a culpa não é Deus, é você que precisa olhar o que está acontecendo com você. Mas me conta, Nilza, sobre isso, essa experiência aí dessa relação aí da sua amiga, você conseguiu trabalhar com ela, essas questões na terapia? Consegui, não, estou trabalhando com ela na terapia. Quando ela me procurou, foi no espiritual mesmo. Ali nós resolvemos o que tinha que resolver ali no momento, e agora a gente está na terapia. Mas você falou aí, né, de desconforto. Às vezes a pessoa está sentindo desconforto, está sentindo desconforto no corpo, não sabe o porquê que está sentindo aquele desconforto, né? Muitas das vezes tem a ver com o emocional, né? Um dia a gente foi trabalhar uma pessoa e essa pessoa ela estava com o pescoço todo assim, ela não conseguia virar, ela tinha que fazer isso. Ela pegou e falou assim, ora comigo, eu estou com toxicólogo. Aí, como eu já orava direto para a pessoa, eu pedi minha irmã para orar. Quando a minha irmã foi orar, ela olhou para ela, parou. Minha irmã parou assim e ficou olhando para ela. Aí minha irmã só falou assim, você está com depressão? Ela falou assim, como você sabe? Minha irmã nem respondeu. Aí a minha irmã foi orar naquele momento, orou por ela. Depois que a minha irmã, ela foi lá nas emoções, né? Depois que a minha irmã terminou de orar por ela já começou a fazer isso. Olha, gente, acabou. Entendeu? Então, ali foi um trabalhar de Deus de imediato. Como nós falamos, às vezes é trabalho de imediato ali. Mas tem coisas que assim, gradativamente, eu vou sempre na Bíblia, dentro da terapia, eu vou sempre na Bíblia, né? Como eu falei, ela é nosso manual de vida, tem tudo. Nós não criamos nada, tudo é cópia dali, tudo é cópia da palavra de Deus. Né? Foi que deixou para a gente trabalhar aqui na Terra, deixou para a gente trabalhar aqui na Terra. Né? E aí eu vou lá na palavra de Deus, quando Deus tirou o povo da terra do Egito e levou o povo para a terra prometida, o que o Senhor falou com eles, quando eles tomassem posse da terra, é que eles expulsassem todos os inimigos, mas que não fizesse isso de uma vez, mas e de um por um,
né, para que as feras do campo não viessem contra eles. Aí eu levo essas feras do campo, para nós, na terapia, essas feras do campo são os desconfortos, na terapia e na cura interior, que é no espiritual. É o desconforto que sentimos no nosso corpo, o desconforto que sentimos na nossa alma, muitas vezes que é a angústia, no corpo nós sentimos dores, muitas dores. Então, eu pego, o Senhor me leva exatamente lá na palavra dele nisso aí. São essas feras do campo, são esses desconfortos que vêm, sabe? Então, que o nosso corpo explicando o que está lá dentro, o que está acontecendo, né? Lá no profundo do nosso ser, que nós não sabemos. Mas quando nós buscamos ajuda, nós vamos tomando conhecimento disso que está acontecendo conosco, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar, né? Aí... Inclusive, você falando isso, tem uma autora, né, que ela é até cristã também, ela fala assim, conhecer a nós mesmos é a grande ciência. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Ou seja, quando você conhece realmente você vai levar a confiança em Deus, né? Você vai realmente não vai olhar e cobrar Deus, mas sim a confiança em Deus, porque você vai saber o que está acontecendo. Não é nada de espiritual, e sim é coisa sua, né? Então, o conhecer a si mesmo leva a isso, né? Você tirar esse peso. Exatamente. Eu cobrava Deus do que acontecia comigo. Eu ficava revoltada mesmo com Deus, sabe? Porque nós colocamos na nossa mente que Deus vai fazer tudo, que Deus tem que fazer tudo. Deus já fez, Ele não vai fazer mais, porque Ele já fez o que tinha que fazer por nós. Mas nós ficamos esperando tudo, aquilo que é para nós fazermos, nós ficamos esperando Deus fazer. Entendeu? Eu estou com a minha mente perturbada, eu vou buscar ajuda. O que é a oração? A oração é para que o Senhor nos oriente, sabe? Eu tenho uma cliente que ela orou ao Senhor e ela estava com o psiquiatra e estava comigo, sabe? E aí ela orando ao Senhor. O Senhor levou ela no médico para ver outra coisa no corpo físico dela, para você ver. Aí o médico falou com ela, você trata o psiquiatra? Ela falou sim. Aí o médico indicou alguém dele para ela. Você vê, Deus conduzindo, porque houve uma oração. Entendeu? Então, a oração é para isso, as pessoas confundem. Sabe? Como nós falamos, ele pode agir de imediato, mas às vezes não. Aí ela indicou um outro psiquiatra para ela. Por quê? Porque ela buscou o Senhor. Eu quero me ver livre disso. 20 anos tomando remédio. Sabe? E só ficando dopada, em casa. E aí ela foi nessa psiquiatra, né? Algumas sessões, ela começou a fazer o desmame dela. Depois que ela começou a terapia. Nós vamos fazer o desmame. Nós vamos fazer o desmame. E é um desmame que eu não podia fazer. Lembrando, né, Nilza, que o profissional da terapia, ele não faz nem o diagnóstico e ele não tira a medicação. Você é que tem que, na medida que você vai trabalhando as suas emoções, vai controlando, vai conhecendo o que a causa real do seu desconforto emocional, aí você vai vendo que aquilo ali não tem necessidade mais para controlar, que é uma medicação, você vai até o médico psiquiatra, que ele tem todo esse conhecimento para te dizer que você está apto ou não para tirar essa medicação, né? Igual a Nilza falou aí. Essa pessoa, ela já ia, ela tinha uma fé, ela tinha uma vida espiritual, ela tinha, mas só que ela não conseguia diminuir a medicação. E ela entrou com o quê? Com a ajuda de um profissional da área da terapia, que foi a Nilza, como terapeuta, trabalhando com ela, não com questão espiritual, mas a questão de terapia. Então, ela conseguiu diminuir a medicação, né, Nilza, através da ajuda psicológica, né? Inclusive, eu falar aqui mais uma palavra aqui de um médico conhecido, que fala assim, saúde emocional
é ter as emoções sem deixar que elas não nos tenham. Então, você tem que ter emoção, mas não tem que deixar elas ter. Quando você está descontrolado, aí você vai deixar ela ter. Ela que vai te conduzir. Então, por isso que a gente tem que trabalhar isso, né? Exatamente nisso. Pode continuar, que você estava conversando antes sobre isso. Aí começou o desmame. Ela mora sozinha. O desmame foi uma semana ali muito intensa para ela. Ela falou que chegou o momento dela. Ela disse que não jogou os remédios fora, deixou os remédios ali para ela olhar para eles. Aí ela disse que chegou um momento que ela estava tão mal. Ela disse que não ajoelhou, ela prostrou mesmo ali e ficou, Deus, 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 não estou aguentando, Deus, Deus, me ajuda, me ajuda. É a oração. O que o Senhor fez? Deu ela força, porque ela tinha que passar por aquele processo. Sabe? Nós temos que passar pelo processo. Às vezes as pessoas não aguentam passar pelo processo. As dores, né? Que vêm, as dores na alma que vêm, as dores no corpo que vêm nesses momentos, né? Em que nós estamos trabalhando o nosso emocional. E ali, como ela já tinha o conhecimento, né? A conexão com o Senhor, ela foi ali. E ela foi recebendo força. Assim como Jesus recebeu força ali no Getsemane, né? Ele recebeu força ali para poder ir em frente e cumprir a missão dele. Então, para cumprir aquela missão, que era o desmame, ela foi ali no Senhor e foi recebendo força. E hoje o que? Hoje ela está livre. Pois, Isso tem umas 3 semanas. Ela está livre desses remédios, né? e imagine se ela não tivesse buscado, tivesse tido essa fé e buscado ajuda para trabalhar as questões. Uhum. Ela conseguiu descobrir, através da terapia, né, Nilson, que trabalha, o que de fato estava atingindo ela, porque, como a Nilza falou, né, muitas pessoas procuram ela e acham que é, às vezes, emocional, é espiritual, mas é uma questão emocional, porque as situações que a gente vem carregando desde a nossa infância, né, aquilo que a gente recebeu, porque os nossos pais também, porque eles eram adultos, que eles eram emocionalmente bem, muitas vezes eles não estavam bem, e na hora que, na nossa vida, nas tragédias, nas coisas que foram acontecendo na família, eles também não estavam bem. Então, eles conseguiram passar isso para as crianças. E quando você não entende, quando a mente da gente não entende o que é aquilo que aconteceu, a gente guarda, empilha, e o que acontece? A gente entra em contato novamente com aquilo ali. Para quê? Para aprender com aquela situação. Por que que acontece isso? É do inconsciente. É do cérebro, porque é uma maneira de proteção. Ou seja, você passa por isso, mas é uma forma de você aprender na vida. Porque, na verdade, você sempre vai ter situações na vida de desconforto. Só que aí, se você realmente não está preparado, você vai ficar desestruturado. Então, quando você está forte emocionalmente, você entende a situação que está acontecendo, que não tem mais nada a ver aquilo que aconteceu lá atrás para hoje, o que hoje acontece na sua vida, você vai conseguir seguir a sua vida direito, né? Você vai conseguir seguir sua vida leve, né? Que é assim que as pessoas falam quando terminam a terapia, né? Que é seguir a vida mais leve, ter uma vida mais saudável. Por experiência própria, eu posso falar isso, que eu vivi uma vida pesada, né? Eu era não, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou terapeuta, antes de tudo, né? Antes de tudo, sou dona de casa. Estudei uma época, quando eu estava estudando, eu saía de casa muito pesada, eu não sabia como é que eu ia aguentar uma coisa dessa. Então, eu ia, e quando eu subia a rua da minha casa para pegar o ônibus, para ir, eu não sabia como que eu ia conseguir viver aquele dia. Por quê? Porque tinha muita coisa dentro de mim que eu não sabia o que era. Eu tinha o bruxismo, eu tinha os meus pés, o meu corpo inteiro suava, por quê? Porque a minha mente ficava fixada no futuro. E eu dentro da igreja, né? Com fé, eu tenho fé, né? Mas a minha cabeça sempre cheia de situações, sempre no futuro. Eu sempre querendo umas coisas que eu não vivia no presente. E além do mais, aquilo que já tinha acontecido comigo aumentou mais ainda o desconforto. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho de terapia comigo, primeiramente comigo, eu vi a diferença. Então, a diferença não é a questão de ter ou deixar de ter fé, é a questão de você buscar ajuda quando você precisa, porque a ajuda profissional é necessária. Quando eu busquei, eu fui no médico mesmo, do médico não foi nem psiquiatra,
Caiu. Deu uma caída aqui. Eu não sei o que está É, deu acontecendo. uma caída. Eu acho que é a internet que deu uma caída, mas você me ouviu antes disso? Um pouquinho deu uma Uhum. caída? Mas a gente também está quase finalizando aqui. Então, assim, a importância que eu trouxe esse momento de bate-papo com a Nilza é porque, às vezes, ó, nós estamos nesse mês agora, Setembro Amarelo, é um mês que até a própria imprensa, né, usa muito isso para ativar nas pessoas a necessidade delas buscarem ajuda, porque muitas vezes quando a pessoa ela quer sair ou tirar a vida, vamos dizer assim, tirar a vida, vou falar aqui porque o Instagram nem pode fazer isso, né? Se ela leva a tirar a vida, é porque ela está tão pesada que ela não sabe o que está acontecendo. Então, ela acha que o último recurso é fazer isso. E não é isso, busque ajuda. Busque ajuda. Vá no, por exemplo, tem as escolas que dá tratamento gratuito, as faculdades, né? Tem os CRAS da cidade que tem também, os hospitais, os postos de saúde já têm psicólogos, porque às vezes não é todo mundo que tem condição de buscar um terapeuta, de pagar uma coisa semanal, mas ele também pode buscar e separar um recurso no mês, esse aqui eu vou tirar para cuidar da minha saúde emocional, para me ver, descobrir, pedir ajuda à pessoa, o que está acontecendo, né? Porque ela não está conseguindo resolver a situação, eu não estou conseguindo resolver as coisas, então eu vou buscar ajuda de outra pessoa. Então, ajuda é para isso. É para te auxiliar você sair de onde você está, da paralisação que você está. Não é isso, Nilza? É isso. Eu quero, a gente já está quase terminando, né? Uma palavra aqui do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, do 8 a 18. Ele fala assim, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a manifestação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Nós estamos vendo aqui uma fé equilibrada, entendeu? Uma fé equilibrada, porque ele não permitiu que isso entrasse no seu inconsciente, né? Que o que estava acontecendo com eles entrasse no seu inconsciente. Então, ele fala que, perplexo, né? A pessoa que ficou pasmo com aquilo, ficou sem reação, né? Indeciso, repleto de dúvidas, né? Sem saber o que dizer, com tamanha injustiça que aconteceu na vida, porque são coisas que acontecem em nossas vidas que nos levam a ficarmos, né, atribulado e com a nossa alma angustiada, né? Mas aqui ele soube o que fazer. Então nós estamos falando disso, de saber o que fazer. E para saber o que fazer, lá dentro tem que ser limpo, né? Deus, a palavra do Senhor fala que ele nos limpa de dentro para fora. É de dentro para fora. Então, é esse o trabalho que é feito no nosso emocional, de dentro para fora. E eu gosto sempre de dizer, quando eu estou trabalhando, eu apenas me movimento. O trabalho lá dentro, quem faz é Deus. Porque só Deus, né, pode alcançar o interior do ser humano. Então, ele faz todo esse trabalho, se você der lugar para ele fazer esse trabalho. E ele trabalha nessa terra através do ser humano, como ele trabalhou através de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Ele mandou Jesus Cristo aqui como homem. Senão ele podia ter feito como ele fez na palavra. A palavra é haja e ouve, mas ele não. Ó, fique liberto. E toda a humanidade ia ficar liberta, mas ele mandou um homem aqui. E hoje o Senhor faz a mesma coisa. Ele trabalha através de pessoas que já acessou, sabe? Eu já acessei algumas coisas, mas pode ter algumas coisas que você acessou e você vai estar trazendo para mim. Então é isso que a gente faz. A gente leva para as pessoas aquilo que elas ainda não acessou. E aí elas vão poder viver essa vida plena, né? Essa vida em equilíbrio que a palavra do Senhor fala. E eu queria saber se quem tiver alguma pergunta, se quiser colocar aqui para a Nilza responder, a Nilza vai responder, tá? Antes da gente finalizar, mas se cair, porque igual assim, o Instagram tem essa estabilidade, diz que
que depois de uma hora ele já deixa cair, né? Já tira. Mas, assim, dentro daquilo que a Nilza falou, o doutor, um pesquisador também, ele fala sobre isso, né? Que os médicos, eles tiram o tumor, que a pessoa está igual no problema de câncer, né? Tira o tumor e assim como também os profissionais, né, da área da saúde mental e emocional, elas tiram, ajudam as pessoas a removerem as questões emocionais que estão paralisando, para que é o próprio Deus que vai curar, na verdade, né? A sua fé vai trazer a cura, porque você te levou a buscar ajuda. Então, você teve fé, né? Então, você não precisa achar que, porque você tem uma fé, você participa de uma congregação, você não precisa ajuda profissional. Sim, precisa, porque se você não tiver condição sozinho de descobrir o que está acontecendo com você, o ponto fundamental, né, que é chamada a raiz, a origem dessa confusão, dessa disfuncionalidade mental, aí você precisa sim ajudar, porque aí o profissional vai te ajudar de uma forma correta, né, trazer a cada instante, a cada ciclo da sua vida, o que de fato aconteceu que te levou a estar da forma que você está. Então, o objetivo aqui da gente é cooperar com você, buscar ajuda. Né? Você tem liberdade. Hoje já tem centros de saúde, ajuda psicológica, já tem locais que atendem também com valores simbólicos. Então, você não tem mais desculpa de achar que não tem como cuidar. Então, é necessário sim. E eu tenho uma citação aqui do Dr. John Raymond, o que ele fala? Os estados de humor e as experiências espirituais, elas têm correlatos cerebrais distintos, mas elas se sobrepõem. E portanto, enganoso assumir que as dimensões biológicas, psicológicas ou espiritual do eu-self não são mesclados. Ou seja, é do Damásio, né? Então, o que acontece? Você acha que não tem correlação a essas questões emocionais com o espiritual. Então, você tem que buscar trabalhar cada área da sua vida, porque isso vai influenciar, sim. Vai ter um impacto, né, Nilza, na vida da pessoa. O Isso. físico, o mental e o espiritual. Você tem que cuidar da sua saúde Igual. física, você tem que ir sim fazer uma caminhada, se você não pode pagar um treino, você pode fazer uma caminhada. Até nessa caminhada que você faz, que a gente faz, você vai aliviar a sua mente, você vai andar prestando atenção no que está dentro no seu sapato, que é seu pé, né? Prestar atenção nas árvores, prestando atenção naquilo no ambiente. Ali você já conecta com o presente, você já alimenta a sua mente, né? A sua saúde mental. E lógico, você vai ter uma saúde espiritual, porque você vai olhar para essa imensidão de coisas maravilhosas que tem aí, você não vai entender que é um Deus maravilhoso que fez. Lógico que vai te ajudar imensamente, né? Esse trabalho de organizar os pensamentos, né? Organizar a sua mente, organizar aquilo que você tá passando dentro de você, né? Porque a gente fala, né, Nilza, né? Que tem horas, sim, que a gente tem os nossos momentos de tristeza, mas se você ficar muito tempo com tristeza, aí já não é normal. Aí já não é normal, né? Já não é normal. A alegria, tristeza faz parte do nosso emocional, né? Mas a tristeza, ela não pode durar. Ela não pode durar muito tempo, né? Você tem que ver, né, a São diferença. sentimentos da nossa emoção, mas não pode durar muito tempo. Então, Por isso nós temos Nilza, que isso. registrar a vida. Qual o conselho que você dá, né? Você daria para as pessoas que desejam fortalecer, né, a sua espiritualidade, para a gente finalizar aqui agora, né? Fortalecer sua fé, né? E como para que ela cresça emocionalmente. Conselho que você dá para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né? Para essas pessoas, elas observar e analisar, né, o seu próprio comportamento, né? Uhum. Como essa minha amiga analisou e correu, buscou ajuda, Uhum. né? Ela viu que estava tão mal, então nós temos que analisar, dominar, aprender a dominar as nossas
emoções, porque foi o que eu fiz, né? Eu, naquele momento, eu falei, não, eu não vou retroceder, eu vou em frente, porque nós podemos, Jesus disse que nós podemos, né? E aprender a trabalhar as emoções. Igual você falou, e se não conseguir, não consegue sozinha, porque às vezes nós não conseguimos, nós buscamos ajuda. Ó, isso eu não estou conseguindo sozinho. Esse dia eu falei com Deus, Deus, tem algo que eu não estou conseguindo sozinho, eu vou buscar ajuda. Até mesmo no espiritual, às vezes a gente tem que buscar ajuda. E outra coisa que eu quero falar dentro disso aí, tem coisas que é no emocional, tem coisas que nós resolvemos na terapia, tem coisas que é no espiritual. E às vezes as pessoas, eu já atendi clientes que tinha coisas que era espiritual. E aí, para poder eu continuar com ela ali, eu fechei ali aquela sessão e falei com ela, nós vamos para o espiritual. No próximo nós vamos para o espiritual, porque o que você está precisando agora é espiritual. Uhum. Ali eu chamei ontem, né, uma pastora para estar comigo, e ali eu trabalhei ela no espiritual. Por quê? Porque eu trabalho com cura interior. Sou pastora, trabalho com cura interior, então eu posso fazer isso. E quem não pode, né, leva para quem pode. Quando percebeu que é espiritual, né, leva para quem entende do assunto para poder estar resolvendo né, essa causa espiritual, né? Porque é saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Pois é, e aí, assim, para a gente finalizar aqui e falar assim, o objetivo da terapia, inclusive, das ferramentas que a gente tem na caixinha, né? A terapia, uma dessas ferramentas que é a terapia de processamento, chama terapia, é uma terapia breve, na verdade. O objetivo dela é reprocessar as informações que estão negativas, informações que você não conseguiu dissolver, para que você venha ter uma vida mais saudável e mais leve. Então, você conectando com as informações que você precisa dissolver, você vai conseguir ter uma vida mais leve. Você vai conseguir ter uma percepção diferente daquela que você teve antes. Então, agora que você é adulto, né, adulta, né, você sabe e sabe conduzir. Então, na terapia, você agora é você é o responsável para cuidar da sua saúde. Então, por isso que é importante, né? É importante na sua vida, a sua parte emocional e a sua parte espiritual. Você buscar ajuda, se for espiritual, você busca ajuda espiritual, mas por isso que você tem que estar emocionalmente bem, porque senão você pode conectar com a pessoa que não vai fazer o bem para você. Então, é necessário. Então, para a gente encerrar aqui, Nilza, parece que caiu o seu... Caiu aí? Deu uma caída? Não. Você tem mais uma palavra final para a gente encerrar aqui? Você consegue? Finalizando. Me ouvir? Eu estou te Tá me ouvindo. ouvindo? Quem está com a gente sim, aqui, pessoa, pode mandar a sua pergunta aí agora nos últimos. Tá caindo, né? O quê? Tá, mas eu estou te ouvindo. É para me falar alguma coisa agora ou tem alguém? Oi. Você consegue me ouvir? Eu Tem estou te alguém ouvindo. aí? Você tá me ouvindo? Tá caindo, acho que é a internet que tá fraca, né? Não sei se é a minha. Tá caindo. A sua internet você tá conseguindo me ver? Não. Tô. Tá meio deformado o seu rosto. Tá caindo? Acho que é aí mesmo. Deve ter caído aqui, então. Mas a gente já tá finalizando aqui agora. A gente já tá finalizando. E só para... Igual nós estávamos falando do espiritual, a menina que eu atendi ontem, eu resolvi com ela algumas coisas no espiritual, mas eu falei com ela, você precisa da terapia, entendeu? Tem coisas que é emocional e que ela precisa. Então, é isso que nós estamos falando, de estarmos
conduzindo espiritual para espiritual, mas emocional, Emocional, né? buscar, Para um né, profissional que a entende isso. importância de buscar ajuda, principalmente agora, né, nesses tempos que são meio tortuosos, né, turbulentos que a gente está passando, né, para você estar mais forte. Então, quero agradecer a você que está aqui, que esteve com a gente, ficou esse tempo, deu uma caída aí, eu não sei, foi a internet, mas deu para a gente chegar até aqui, até o final. Até aqui o Senhor nos ajudou, né, Nilson? Até aqui Amém. Até aqui. Deus nos ajudou. E se você tiver alguma dúvida, quiser conectar com a Nilza, quiser contar, tem no meu perfil tem o endereço dela. Eu vou colocar depois, quando eu baixar novamente a live, aí eu vou colocar, vou marcar ela, e você quiser procurar a Nilza, que se você quiser trabalhar a parte emocional e quiser a parte espiritual, você pode procurar a Nilza, que a Nilza também trabalha com essa área de terapia, né? Mas é um trabalho, já falou, é o trabalho dela, né, gente? Você tem que buscar, olhar quanto que você pode investir na sua vida, como que é importante, né? A Nilza está aí disposta, né, para te ajudar também. Mas vamos dizer assim, vamos olhar, né, a sua saúde, porque só você pode fazer isso por você, mais ninguém. E aí tem uma palavra que fala assim: quando eu mudo, tudo muda. Então, primeiro a gente tem que mudar para que as coisas mudem, né? A gente não tem que esperar o outro mudar, não, né, Nilson? A gente tem que esperar, a gente tem que fazer a nossa parte, nós mudar por dentro. Então, Nilza, muito obrigado por essa tarde, por esse convite, pastora Nilza, né, que está aqui comigo. Vai mais para frente, pode ter outros temas que a gente pode trabalhar e eu te chamar aqui. Eu te agradeço, tá? Agradeço a todos que vieram aqui, estiveram aqui, tá bom? Muito obrigado. Nada, foi um prazer estar aqui. Então tá. Aí assim que eu descer aqui, né, baixar, você aceita e vai cair lá para você, tá bom? Um abração para todos. Tá. Tchau. Tchau.